Salve, salve amigos, beleza? Vamos que vamos para mais um vídeo, Teclas na área. Hoje não é um vídeo de notícias e informações do São Paulo. É um vídeo que, sinceramente, não iria existir. Ele só está existindo por conta de você que assistiu o meu último vídeo. Tivemos mais de 500 comentários no conteúdo anterior, muitas pessoas assistiram. E a gente vê o sentimento da torcida, o desabafo do torcedor nos comentários. Pelo momento que o São Paulo vive hoje. E cara, eu fico aqui pensando como que conseguiram destruir tudo. Conseguiram acabar com o São Paulo, um gigante do futebol. O São Paulo tinha tudo nas mãos. Era só manter, era só ter um trabalho sério. Mas por conta de ego, de orgulho, a perpetuação do poder, a vontade de querer ser o maior dentro do clube, acaba que faz um gigante sofrer, sangrar da forma que está hoje o São Paulo. É muito triste. Então esse vídeo, eu estava aqui olhando os comentários e até respondi alguns e me deu um pouco de ânimo de criar um conteúdo hoje, porque hoje, se você for procurar notícias do São Paulo, não tem, né? Se for falar, é a base hoje que jogou lá o Sub-17, Sub-13, 14, que acabou perdendo, sendo eliminado. Mas não tem nada do São Paulo. Não tem nada para falar de bom do São Paulo hoje. Amanhã tem jogo contra o Vasco, um confronto direto pelo Campeonato Brasileiro. E será que o São Paulo vai conseguir se impor amanhã? Jogar igual jogou contra o time do Bahia? A gente não sabe. Hoje a gente não tem essa certeza. O São Paulo é um time que oscila, é 8 ou 80. A gente nunca consegue imaginar o que esperar do São Paulo num próximo confronto. Infelizmente, hoje não dá para você saber se o São Paulo vai jogar bem ou não, se vai ganhar ou não. Infelizmente, não dá. Igual comentei no meu vídeo anterior, né? O Palmeiras de hoje em dia era o São Paulo lá atrás. A gente sabia que iria entrar em uma partida, iria ganhar, a gente só não sabia de quanto que seria o resultado, mas a gente tinha certeza que ganhar o São Paulo iria. E hoje a gente não sabe mais, tá? Eu vi alguns comentários aqui que me chamaram a atenção, pessoal. Eu não separei, eu vou olhar aqui e o que eu achar interessante eu vou comentar aqui com vocês, mas eu filtrei aqui alguns que eu tinha marcado, né, como eu gostei e tal, tem diversos comentários. E muitos aqui, cara, é de desabafo do torcedor que tá cansado, mano. Tá cansado demais de tudo que estão fazendo com o nosso clube, tá? Por isso que eu falei, o vídeo de hoje é pra você aí, né? Por conta de você que curte a gente, porque o pessoal não quer saber do São Paulo, mano. Você vê o alcance de conteúdos do São Paulo hoje, tá lá embaixo. Hoje, pra quem tá começando um canal do São Paulo, vai sofrer pra caramba. A gente já tem um canal um pouco maior e tal, já com mais frequência aqui, já estamos sofrendo, né, o alcance bastante fraco ultimamente, e tá pior do que o ano passado, irmão. Ano passado, ainda com o Zubeldia, que eu achava que tava ruim, esse ano tá pior, que eu achava que se o Zubeldia saísse, né, o torcedor talvez iria voltar com uma certa frequência, acompanhar mais o time, ficar um pouco mais com vontade. Mas o problema não é isso, né? O problema é de fato a diretoria nojenta, essa diretoria aí que conseguiu estragar o que o time estava conseguindo mostrar de bom, né? Tentar colher alguma coisa positiva depois de um título inédito da Copa do Brasil, onde São Paulo faturou praticamente 100 milhões ali, tinha jogadores que valorizaram, o Beraldo, depois vem uma safra de Cotia que você poderia fazer uma grana interessante, fazer os moleques jogarem aqui 2, 3 anos e depois ser vendido e depois fazer um valor. Conseguiram estragar tudo isso, cara. E hoje, se você olha para o elenco do São Paulo, né, o próximo ano, quem que vai querer comprar esses caras? Quem que vai querer negociar? E o valor de mercado abaixa, né, por conta do momento do clube. Hoje os times de fora vão olhar para Flamengo e vai olhar para Palmeiras. Não vai olhar para o São Paulo, para o Luciano, para o Arboleda, que já tem uma certa idade também, que fica até difícil de fazer uma grana com esses caras, né? Mas, enfim, né? Conseguiram estragar tudo, não conseguiram manter o time naquele momento bom que estava na época da Copa do Brasil e naquele momento quando o São Paulo havia perdido o Dorival.
eu comentei, cara, o São Paulo precisa investir em um bom treinador, você não pode apostar em outro cara, um cara que está iniciando, você não pode fazer isso, o São Paulo estava no ápice, o São Paulo estava numa crescente, então você tem que manter isso, você não pode apostar mais, né? Você estava conseguindo, né, competir ali, batemos num Palmeiras, num Flamengo, fomos campeões, e o que os caras fizeram lá dentro? Diretoria totalmente relaxada, acomodada, ganhamos, agora não precisa mais. Trouxeram o Carpini, um cara totalmente inexperiente, nunca havia jogado uma Libertadores, irmão. E o São Paulo trouxe, o ano seguinte de Libertadores, trouxe o Carpini. Então, se tivesse uma diretoria profissional, talvez iria conseguir naquele momento fazer o time melhorar ainda mais, né? Se manter ali com competições, disputar mais títulos. O São Paulo, ainda mal administrado, conseguiu disputar algumas coisas. Não sei se é por conta do peso da camisa, né, ou coisas do futebol. Ainda em uma má gestão conseguiu competir, chegou numa final de Sul-Americana, perdemos infelizmente. Então o problema dos caras é que se acomodam demais com coisas mínimas e pequenas. E por isso que o São Paulo está nessa situação hoje, tá? Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Se possível, sobe o seu like aí, a inscrição. No último vídeo eu nem pedi nada. E o pessoal deixou bastante like e comentário, muita gente se inscreveu também no canal. Então a gente percebe que até quando a gente não pede também, o pessoal de forma natural consegue dar aquele apoio pra gente, tá? Bom, eu vou olhar aqui alguns comentários e isso reflete muito o sentimento do torcedor. Isso foi do último vídeo e muita gente concordou com o meu vídeo que eu fiz ontem. E é até meio raro isso, né? Porque geralmente algumas pessoas acabam que discordam de alguma coisa ou outra, e isso é muito normal, natural. E ontem muitas pessoas acabaram que a maioria concordou com tudo, né? Eu preciso até rever depois do vídeo, ver o que eu falei, né? Porque a gente sai aqui e fala, eu não revejo, né? É raro os vídeos que a gente revê, acompanha de novo. E o de ontem eu gravei e soltei para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Pegando aqui alguns comentários. O Samuel Batista aqui comentando, ó, mandando aquele salve, falou que eu só disse verdades. O Palmeiras provou que a LDU é muito fraca e só o São Paulo não conseguiu fazer um gol sequer. O Palmeiras perdeu lá no Equador e perdeu de 3-0. São Paulo perdeu de 2-0. Na volta os caras atropelaram. Dá até inveja de ver o Palmeiras jogar um técnico super chato, mas que é bom, é o melhor do Brasil, de fato o Abel, né? Você via isso, bons jogadores que dão sangue. Aliás, você via isso, a garra dos jogadores, os caras não desistia nenhum minuto. Cara, eu vi até um vídeo, um corte do Abel, né? Ali, uma preleção com os jogadores, falando, pô, faz um gol, mantém ali a calma e tal, faz o segundo, mesma coisa, o terceiro, mesma coisa, o quarto, mesma coisa. E a consequência disso foi a vitória, né? E para mim até o Crespo também deu uma vacilada contra a LDU. Acho que poderia ser um pouco mais corajoso, né, mano? Ser um pouco mais corajoso, fazer talvez igual o Abel fez, né, contra a LDU. Tava com praticamente ali vários jogadores atacando, uma linha alta e tal. Então faltou um pouco mais também dessa leitura do Crespo. Mas o problema não é o Crespo, né, rapaziada? A gente sabe muito bem qual que é o problema, né? Aqui o Super Trunks falando que agora os rivais ultrapassando o tricolor, São Paulo parou no tempo. Cara, paramos no tempo há muito tempo. Infelizmente, se acomodaram com o tri brasileiro, a sequência ali vitoriosa do São Paulo. Se acomodaram, essa é a realidade. E o São Paulo hoje, para voltar a ser o que era lá atrás, muita coisa vai precisar ser mudada, mas hoje você precisa se atualizar, né? O futebol lá atrás, a forma de comandar é diferente do passado, hoje é totalmente diferente, né? Então, hoje, será que o São Paulo tem pessoas capacitadas? Eu conversei ano passado com uma pessoa até da própria diretoria do São Paulo, ano passado, eu conversei com essa pessoa. E ela falou que hoje lá no São Paulo, dentro do conselho, não tem pessoas hoje que eram iguais antigamente, né? Pessoas super inteligentes, pessoas super capacitadas, que você poderia entregar o clube na mão dessa pessoa e ficar tranquila. Hoje o São Paulo não tem mais essas pessoas e vai repassando ali o cargo para familiar e tal, né, mano?
E hoje em dia a gente vê a nossa geração, como é que é também, essa geração atual no caso, né? Como que tá o mundo, totalmente perdido hoje em dia. Então, se você não tem um profissionalismo sério dentro do clube, fica difícil você fazer um clube ser vitorioso e campeão. Então, essa própria pessoa da diretoria do São Paulo que me disse isso, cara, falou que não confia muito hoje nas pessoas que estão lá dentro hoje por serem incapazes, né? Então, os caras que estão lá dentro já falam isso, né? Fica bastante difícil, né? Aqui um palmeirense falando que acompanha nosso canal, né, mano? Valeu aí. Falou assim, mandar o jogador estrelinhas embora, falando para fazer uma limpa no elenco. Infelizmente não é muito fácil fazer isso por conta de contrato, né, mano? Ó, só para você ter noção, o Oscar, mano. O São Paulo trouxe o Oscar em uma situação que não poderia fazer jamais, olhando a questão financeira do clube hoje. O Oscar vai custar ao São Paulo 100 milhões ou mais em 3 anos de contrato com o São Paulo. O custo do Oscar vai ser isso, de 100 milhões de reais pelo menos, em 3 anos. 100 milhões de reais é o custo do Oscar, o tempo de contrato dele aqui com o São Paulo. Daí você acha que o Oscar vai rescindir, né? Vai fazer alguma coisa? O São Paulo vai fazer alguma coisa? Não vai. O São Paulo vai ter mais uma bucha para resolver. Se o Oscar entrar em uma situação amigável hoje com o São Paulo e rescindir o contrato, São Paulo vai ficar com uma situação muito parecida com a do Daniel Alves. Então, o São Paulo vai ter que assumir a merda que fez. Essa é a realidade. Vai ter que assumir. Mas, infelizmente, esse negócio de limpar o elenco por conta de tempo de contrato é difícil, a não ser que venha times interessados, faz uma proposta, uma troca e tal, aí sim. Mas quem vai contratar esses caras pagando o salário que eles ganham? Eles vão romper o contrato para receber menos? Isso é raro. Infelizmente isso não acontece, não vai acontecer. E sinceramente, rapaziada, deixa eu até voltar a tela aqui. O que eu gostaria que o São Paulo fizesse no próximo ano seriam 2 coisas. Mudar a questão da fisiologia do São Paulo, a preparação física, e não dever mais jogadores, cara. Chegar dezembro, quitar tudo. Quita tudo, entra o ano zerado com os jogadores, sem dever nada. Jeito de imagem, salário, sem dever nada, mano. Janeirão, pagamento dos caras. Cara, 100% do pagamento. Toma. Paga os caras, mano. Paga os jogadores. Daí vocês lá dentro, diretoria, vocês vão ter, talvez ali, um pouco mais de coragem de cobrar esses caras. Talvez, não sei se esse perfil da gestão do Casares hoje teria isso, porque os caras gostam mais de passar a mão na cabeça dos jogadores. Mas se vocês fizerem o simples, fazer a parte de vocês, pagar jogadores em dia, dar uma preparação física decente para os caras, trocar o que tiver que trocar. O São Paulo não é a fórmula mágica isso, mas já é um passo importante para você poder acreditar em alguma coisa, alguma melhoria. Então é importante fazer essa mudança, principalmente pagar os jogadores. Durante 5 anos da gestão Casares, o São Paulo deveu os jogadores. Como que você vai para frente assim? Ainda ganhamos uma Copa do Brasil, cara, né? Sei lá, deuses do futebol, caiu no colo do Casares ainda uma Copa do Brasil, devendo um jogador. Então vamos pagar o jogador em dia, mano. Começar 2026 em dia com os atletas e não atrasar mais ninguém, cara. Paga, honra os compromissos. Você não contratou o jogador? Se você contratou o cara, você viu o orçamento, é porque você é capaz de arcar com os custos do atleta. Então paga os caras, mano. Paga os jogadores. Deu um momento de cobrança, você vai poder fazer em cima dos caras. Você vai ter peito, você vai ter a sua cara limpa para fazer uma cobrança em cima dos jogadores. Faça isso, cara. É o simples do futebol, não tem mágica, mano. Faz o simples, faz a parte de vocês, diretoria. Mas o Casares tira lá, aliás, não tira o Belmonte, que era o que a boa parte da torcida queria. O que ele faz? Traz um outro conselheiro, o Márcio Carlo Magno. O outro conselheiro para ficar no futebol também. Não é um profissional do futebol. Vamos pensar no profissional. Vamos visar um profissionalismo no clube.
O Casares, mano, você prometeu isso na sua campanha, que teria limpa na Barra Funda, que teria profissionais. E o que mais estamos vendo são conselheiros no comando do clube. O torcedor não queria o Belmonte e você trouxe outro, irmão. Trouxe o Márcio Carlo Magno. Da agora já dizem que ele não vai ser mais o presidente. Né? Cara, o que eles planejam hoje, tem de ideia hoje e amanhã já arrisca tudo e muda tudo. O time de futebol não vai para frente dessa forma. Você tem que ter um planejamento sério, estudado, muito bem avaliado e seguir a risca até o final da temporada e não você ficar mudando em momentos. Ah, perdeu 2-3, muda ali a rota, muda o planejamento, não é assim que funciona, cara. E vocês fazem muito isso. Vamos lá, partindo aqui para os comentários, continuando, rapaziada. O Matheus aqui, ó, comentando, ele falou o seguinte: cara, nesse vídeo você falou tudo que eu penso também a respeito do que acontece e não acontece dentro do São Paulo. Eles não estão ligando para o time em campo, nem para o clube, porque eles têm em mãos algo que para eles é mais valioso que o próprio time desempenhar e fazendo história em campo, que é vender jogador da base e fazer shows no estádio. Para eles, o São Paulo é que nem um mercadão de jogadores, um produto onde eles vendem para fora tirar o que eles almejam. E o clube, como time de futebol que um dia já foi grande, se desfazendo. E eles nem ligando. O exemplo de tudo isso é o próprio estádio deixando de ter jogo do próprio time e tendo show no lugar. Exatamente, né? Você vê que os caras hoje têm outras prioridades, né? E só para você ter noção, né? Saiu uma matéria em um portal grande que o São Paulo iria arrecadar cerca de 120 milhões até 2031 em shows. E se você fizer a divisão dos valores, e como se isso fosse maravilhoso, né? Se você fizer a divisão de valores com o que o São Paulo vai arrecadar somente em novembro, em 5 shows que haverá no estádio, cara, vai dar o mesmo valor. Vai dar o mesmo valor, irmão, de 20 milhões de reais aproximados ali, até 2031. Então, o valor é o mesmo. Daí sai uma matéria que você olha, pô, São Paulo vai ganhar 120 milhões até 2031 em shows. Cara, a gente está ganhando em um mês 20 milhões em um mês. Então, cara, é muita notícia, né, que o próprio Casares pega, destaca lá no store dele, né? Clica aqui, assista a matéria. Ele mesmo faz isso quando é notícia boa. Quando é notícia ruim, ele não faz isso. Some da rede social e não faz nada, né? A gente tem um estádio de futebol e não um clube de festa. Exatamente. O São Paulo, todos que estão lá só querem vender, fazer shows, ganhar dinheiro. E sem contar, né, mano? Ingresso, né? Que certamente um ou outro ali tem acesso, né? Tem uns amigos lá do clube que ganham ingresso. Infelizmente a gente fica sabendo de algumas coisas, mano, que entristece demais a gente. Né? Até próprio jornalista que ficamos sabendo em um tempo atrás ganhou ingresso da diretoria, né? Só que eu não posso falar muito, né, mano? Infelizmente a gente não tem prova e tal, né? Caso seja processado e tal, mas é muita coisa que a gente fica sabendo, irmão, que entristece demais, coisa de bastidor. Às vezes sabe algumas coisas que a gente não pode externar para vocês. Daí isso fica, machuca demais, tá ligado? Porque a gente sabe algumas coisas de bastidor que entristece a gente, cara. E o torcedor que talvez não sabe e vê de fora algumas coisas já fica triste. Imagina a gente que faz conteúdo, acompanha o clube diariamente, às vezes fica sabendo de algumas coisas que é triste pra caramba. E de pessoas do próprio clube, a gente sabe algumas coisas, da própria diretoria. É muito chato isso, rapaziada. Vamos lá, mano. Deixa eu ver mais aqui. Aqui o Júnior comentando, ó, da questão física que eu comentei também no vídeo, né? Ele comentou aqui, ó. Fala, Teclas, eu tenho uma opinião com conhecimento de causa sobre lesões do São Paulo. O problema está primeiro no departamento de preparação física e fisiologia. Segundo, analistas de desempenho. Muitos vão falar o DM, mas o DM não é um departamento que os jogadores com um trabalho sério e correto deveriam chegar. E não ser por um acompanhamento preventivo. Cara, isso a gente fala muito.
trabalho preventivo dos atletas, né, mano? Vamos parar de ter lesão. O que tá acontecendo? É só aqui que acontece isso, cara. É só aqui. Eu, sinceramente, não gosto muito de falar sobre treinadores, mas está na hora do São Paulo prestar atenção. O elenco precisa de um choque de realidade. Me dá saudades da época do Juvenal. Não serve, cai fora e ponto. Então, Júnior, foi o que eu falei agora. Como que a diretoria, devendo o jogador, vai conseguir dar um choque de realidade nos jogadores? Como que vai fazer isso, Júnior de Castro? Infelizmente, isso seria muito bom que você falou. Mas como eles devem os caras, eles não conseguem fazer isso. Porque eles não têm moral de fazer isso, cara. Infelizmente. Mas é um ponto importante isso que você falou. O Juvenal fazia isso, fazia até o Ricardinho, eu lembro o Ricardinho, dando entrevista, olha, ele não quer ficar mais aqui, tá indo embora. Cara, você consegue ver o Casares fazer isso? Presidente frouxo que temos, você consegue ele fazer isso? Você imagina ele fazendo isso? Infelizmente não dá, mano, não dá. O São Paulo é muito maior do que qualquer um. Falta pessoas com coragem e amor ao clube trabalhando. A gestão Belmonte Casares é a maior vergonha. Ambos deveriam se afastar por incapacidade. Cara, amo o São Paulo demais. E ver meu time nessa situação é como ver um parente em um estado terminal de doença. Isso está me deixando com raiva, medo, ódio e tristeza. Mas ainda creio que virá uma nova era e um choque de realidade. Cara, eu também acredito. Nós torcedores acreditamos que daqui a algum tempo, talvez vai demorar. Mas a gente acredita, tem uma esperança que não vai ser para sempre isso, cara. A gente tem uma esperança, mano. Mas precisa, de fato, ter uma mudança séria lá dentro, né? Vamos lá. Renânia, é isso? Comentando aqui, ó. Pontual seus comentários técnicos. Acredito, gente, torcedor raiz, estamos com essa classificação do Palmeiras nem com olhar de rival triste, e sim com falta de esperança que o São Paulo volte um dia a ser grande novamente. Pior sentimento que tem não acreditar mais. Cara, muitos torcedores estão tristes, largaram esse ano mais uma vez, e eu não tiro a razão, cara. Eu não critico o torcedor que tá chateado com tudo isso que está acontecendo hoje no clube. E o que me espanta é ver pessoas grandes, né, que fazem conteúdo, querer descontar no torcedor, que o torcedor abandonou. Não, cara. Se o São Paulo hoje estivesse no Z4, o torcedor lotaria o estádio. É porque já sabe que não cai mais. O torcedor lotaria o estádio, irmão. Lotaria, eu não tenho dúvida. Eles só não estão indo porque eles não aguentam mais essa gestão podre do clube. Essa é a realidade. Aqui o Alisson falou que tem um filho de 6 anos que comprou uma camisa e incentiva ele a criar amor pelo São Paulo. Porém, hoje vendo toda a conquista do rival e quanto o São Paulo se apequenou, ele está tendo apreço pelo rival. Destruir o São Paulo, estou envergonhado. A sensação é que o tricolor nunca mais será o mesmo. Cara, muitos têm esse sentimento, mas eu acho que um dia vai mudar. Eu espero que isso aconteça. A gente viu aí o próprio Palmeiras que conseguiu ter a reviravolta, o Flamengo também. É só os caras quererem, irmão. Eu acho que nem precisa ter SAF no São Paulo. Eu acho que se tivesse uma gestão profissional séria mesmo, o São Paulo conseguiria com as próprias pernas sair do buraco, igual foi o Flamengo. Com as próprias pernas. É possível, é só querer. Mas você não pode pagar 3 milhões para o Oscar. Você não pode. Você não pode trazer o Wendel ganhando 1 milhão, o Luiz Gustavo 1 milhão, o Cedric batendo 1 milhão. Você não pode fazer isso. Tá errado, irmão. Teclas, infelizmente São Paulo parou no tempo. Alexandre, se o São Paulo tivesse feito o mesmo, entrando com vontade de vencer, teria revertido o 2-0. O problema é que perdemos muitos gols também, né? O São Paulo até jogou bem contra a LDU lá, jogou aqui também. Perdemos muitos gols, não era o dia do Luciano, igual não foi o dia do Lucas e nem do Caleri contra o Botafogo. Então, para você ver, né, por conta de alguns lances pontuais, né, individuais de jogadores, talvez a gente não passou de fase, né? Imagina se o São Paulo tivesse uma gestão melhor, né? Tivesse talvez jogadores melhores, e mesmo assim o São Paulo ainda consegue beliscar alguma coisinha, incomoda em alguns momentos, né? Mas quando chega na hora do vamos ver, acaba que sempre falta alguma coisa. Aqui o amigo lembrando aqui que o Abel usa a base, São Paulo vende tudo a preço de pinga. Exatamente, lá os caras jogam, né? Tem sequência, são valorizados, né? O único feito que representa o São Paulo hoje é os 3 mundiais, o torcedor apaixonado. Exatamente, é o que restou.
Igual a música aí, né, mano, que tem Libertadores, não aluga estádio, só Hexa brasileiro, né, nunca foi rebaixado e tal. Cara, o que restou agora é o Mundial e nunca foi rebaixado. O resto, os rivais passaram, hoje a gente aluga estádio. Essa música, cara, eu acho que ela tem que ser proibida hoje no estádio do Morumbi. O torcedor não tem que cantar mais essa música, cara. O dia que começarem a cantar isso, puxar o coro disso, cara, vai a pessoa que puxou isso, porque não existe mais essa música, cara. Acabou essa música pro São Paulino, cara. O torcedor precisa se atualizar também, a própria organizada mudar essa música. Algumas pessoas mandam sugestões pros caras e parece que eles não gostam muito, né? Só pessoas lá de dentro mesmo que conseguem ter voz e colocar uma música nova. Se a gente olha até a nossa torcida tá ultrapassada com essa música, cara. Há quanto tempo cantando isso? Chega, irmão. Acabou. Essa música não dá mais. Não dá mais, não combina mais com a nossa realidade. Igual eu comentei ontem na minha live, que algumas pessoas reclamam do termo soberano hoje em dia. Eu até comentei, cara, é até polêmico isso. Hoje é fácil você reclamar do termo soberano, né? Hoje é fácil, porque o Casares que criou esse termo, né? Esse nome e tal. Foi o Casares, na época, que era do marketing, que criou isso. Cara, com muita sinceridade, e você vai concordar comigo, na época, nenhum torcedor São Paulino que eu conhecia na época, eu sou São Paulino desde criancinha, irmão, nasci São Paulino. Eu não conheço um, né? Até 2012, que fomos campeões ainda e tal, depois de lá pra cá desandou tudo. Mas eu não conheci um São Paulino durante todo esse período que achava ruim o termo soberano. Eu não conhecia. E nós, São Paulinos, tínhamos muito orgulho disso. Porque a gente era assim soberano, cara. Nós éramos soberanos naquela época. Naquela época éramos soberanos. E combinava muito esse nome com São Paulo. Combinava. E eu curtia pra caramba, mano. Eu curtia muito esse termo. A gente usava, falava com prazer, mano, com orgulho. Zoava o rival, falava que é soberano e tal, batia no peito, é soberano. Tinha camisa, o torcedor comprava. DVD comprava do soberano, esgotava. O pessoal curtia demais isso. Só que hoje é fácil você falar, pô, mano, esse termo soberano é uma zica, não deveria existir, isso é ridículo, o Casares que criou isso. Agora é fácil falar isso, né, mano? Agora que o time tá nessa situação, é fácil. E não é por conta disso, não, que o São Paulo tá nessa situação. Se fosse isso, era fácil de resolver, irmão. É por conta da incompetência dos caras que estão lá dentro. É por conta da diretoria, dessas pessoas que sai um, entra outro, cada vez uma turminha. Não é por conta do soberano, gente. O soberano foi top, a gente aproveitou demais. Eu falo pra vocês, eu sinto saudade dessa época. Eu quero viver de novo essa época de soberano no São Paulo, cara. Eu quero viver essa época de soberano, irmão. Se o São Paulo voltar a ser campeão, a conquistar títulos, ser igual é um Flamengo hoje, um Flamengo que domina e tem uma sequência de títulos, vamos lá, 2030, começa uma sequência de títulos até 2040, um exemplo. Volta a ser o São Paulo da era de Tele lá, por mais que seja impossível acontecer, década de 90, 2000, ali que São Paulo ganhava tudo. E se o São Paulo começar a ganhar, tem que voltar sim a usar o termo, irmão. Porque o São Paulo foi soberano um dia. Hoje não é mais, hoje não combina. Mas se voltar a ganhar, o soberano volta. E eu sou favorável que volta sim, cara. Porque isso pra mim era uma época de orgulho. Eu tinha orgulho do São Paulo nessa época, irmão. Porque o São Paulo era soberano, irmão. O São Paulo era soberano, mano. E eu tenho saudade disso, irmão. Eu tenho saudade dessa época. Eu quero viver de novo. Eu quero viver de novo a época de soberano do São Paulo, mano. E eu quero ver o São Paulo de novo conquistar uma Libertadores, ganhar um Mundial de Clubes. E esse termo não é o problema, cara. Se o problema fosse o soberano, irmão, o problema estava resolvido, gente. Mas o problema não é isso, cara. Então, se o São Paulo um dia voltar a ter conquistas, eu quero viver de novo o soberano, cara. Eu quero viver de novo. Tá? Isso não é o problema, cara. Isso não é. Tá?
Vamos lá. O Bruno aqui, ó, posso até estar errado, mas eu vejo essa situação do São Paulo como muito fácil de resolver. Era só priorizar títulos e depois vender jogadores da base por um preço alto. Foi o que eu falei, ô Bruno. Os caras perderam o momento de 2023 da Copa do Brasil, parceiro. Perderam o momento de 2023. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, ganhou uma grana, Beraldo valorizado. Daí depois sai uma safra top da base, os caras destruíram o que São Paulo teria para usufruir em 3 anos, para te dar conquista, títulos, valorização, a marca voltar de novo a ser forte e fazer um valor bom dos moleques, mano. Né? Mas destruíram. O São Paulo teve esse momento, o São Paulo teve essa chance, cara. O São Paulo teve essa chance na mão de fazer o que você acabou de comentar aqui em 2023. O que o Casares fez? Destruiu tudo. Destruiu tudo. Vamos lá. Deixa eu ver mais aqui, galera. Angelina comentando aqui que a gente tá certo, né? Que isso ainda não é o pior que vem para o nosso tricolor, infelizmente. Se manter da forma que tá, fica difícil. Aqui, ó, não é só lesão, né, mano? O time do São Paulo não tem sequer preparação física, o time morre no segundo tempo. Exatamente, é o que a gente sempre fala. Mas o que chamou a atenção no jogo contra o Bahia, que a preparação física não foi muito problema, não. Porque a gente via o Luciano, aos 30 do segundo tempo, marcando lateral, irmão. Como que pode? Aos 30 do segundo tempo, o Luciano, que não joga muito assim, com vigor físico de marcar, estava marcando lateral. O São Paulo vencendo por 2-0. Talvez não precisava fazer aquilo, ele fez, marcou lateral. Né? Porque caiu um pagamento ali, a gente deduz que pode ter sido isso, que o jogador fica mais feliz e tal, né? Então, precisa pagar jogador, mano. Precisa pagar jogador. Bom, rapaziada, aqui, né, peguei alguns comentários. O Ataíde comentando aqui, ó. Você tem razão, tem coisa errada nessa comissão médica do São Paulo, é uma vergonha. Mas essa diretoria medíocre falando que para jogadores isso é uma vergonha. Cara, os caras omitem muita coisa. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Bom, rapaziada, tá aqui alguns conteúdos, né, mano? Aqui o Paulo Sexto dando parabéns pro Palmeiras. De fato, tem que parabenizar os caras, mano. Tem que parabenizar pelo momento deles aí, né? Mas é isso aí. Ficou até longo o vídeo, né, mano? 32 minutos. Pô, faz tempo que eu não faço um vídeo longo assim. Mas é um vídeo mais um, né? Vai ser o desabafo parte 2 aí pra vocês. E esse vídeo só existiu por conta de vocês que participaram aí. Era até para ler mais comentários, mas ficou bastante longo aqui. Mas agradeço a moral de todos vocês aí, tá, rapaziada? Tamo junto, um abração, esse é o conteúdo. E amanhã tem São Paulo contra o Vasco. Vamos ver como que vai ser a postura do nosso elenco aí. Abraço, obrigado. É nóis.